Amém, amém e amém. Mateus capítulo 8. A partir do versículo de número 23. Que tem por título: Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por esse dia tão lindo, tão maravilhoso. Obrigado a Deus por tudo que já podemos experimentar do Senhor ao longo deste dia. Agora, ó Deus, derrama sobre o nosso coração o teu querer na prédica desta hora. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele está com os discípulos, e o texto a partir do versículo 23 diz: Jesus entrou no barco. E a primeira ideia que dá é: se Jesus está no barco, nós não vamos ter problemas, não é isso? Uma espécie de uma teologia da prosperidade, muito própria do tempo que nós estamos vivendo, nos ensina que com Cristo tudo vai ser resolvido de uma só vez, que não vamos ter problemas, os problemas todos vão acabar, porque Cristo está no nosso barco. E essa ideia, quando nós mergulhamos nesse texto, nós percebemos que não é bem assim. Jesus realmente estava no barco dos discípulos e pode estar no seu barco e você enfrentar problemas seríssimos, ter grande dificuldade, mesmo Jesus estando no seu barco. Sabia que isso pode acontecer? Isso me faz lembrar uma ilustração de um menino muito levado, que o pai disse a ele assim: se você continuar fazendo essas coisas, tem um barracão escuro lá no fundo do quintal, eu vou levar você para lá à noite, vou deixar você dormir uma noite lá. E diz lá o historiador que conta essa história, essa ilustração, diz que o menino desobedeceu. O pai pegou o menino, levou o menino lá para o fundo do barracão, e ele meio choroso disse: pai, não me deixa aqui não. O pai disse: eu disse que você vai ficar aqui. E deixou lá, trancou a porta, escuro. E o menino, com muito medo ali dentro daquele barracão, de repente ouviu uns passos. Abriu-se a porta do barracão escuro, entrou a luz da lua, o menino viu a figura, o vulto do pai, e ele então, num golpe de esperança, disse: pai, o senhor veio me tirar, eu não vou passar a noite aqui. O pai dele disse: vai passar a noite sim. E ele ficou perplexo, e o pai disse: mas tem uma coisa, eu trouxe meu travesseiro, meu lençol, eu vou passar a noite junto contigo. Quando nós queremos aceitar Jesus, viver uma vida cristã, viver a vida para Cristo, todos nós estamos sujeitos também a enfrentar dificuldade, mesmo quando Cristo está no nosso barco. De Jesus entrou no barco e os discípulos entraram e disseram: se Jesus está no barco, está tudo muito bom, então nós vamos onde Ele for, porque nós estamos seguros, não haverá tempestade, não teremos problema, o barco não vai afundar, porque Jesus está no barco. E quando eles estão no barco, atravessando no meio do lago, no meio do mar, eles percebem que o tempo começa a mudar. Mas se o tempo está mudando, o céu está escurecendo, não há problema, Jesus está no barco.
Pode parecer que vai chover, pode parecer que virá uma tempestade, mas não vai chover, porque Jesus está no barco. Quantas vezes nós pensamos ainda, mesmo vendo se aproximar a dificuldade, o problema, a luta, e nós pensamos, mas isso não vai acontecer, estamos na iminência, mas não vai acontecer. E continua escurecendo, e cai o primeiro pingo, o segundo, e aumenta, e a tempestade desce sobre eles e sobre o barco. E diz a Bíblia, e veio uma grande tempestade. E agora? Jesus está no barco, e a tempestade está acontecendo. A segurança que eles têm é que pode acontecer tempestade, mas Jesus está no barco. A pior coisa que você pode fazer é enfrentar a tempestade da sua vida sem deixar Jesus estar no seu barco. A coisa mais difícil é você atravessar, se conseguir atravessar uma tempestade sem que Jesus esteja no seu barco. Se é verdade que Jesus estando no barco a gente pode enfrentar a tempestade, mas também é verdade que enfrentar a tempestade sem Jesus no barco é algo terrível. Se a tempestade tem que vir, é melhor que Jesus esteja no barco. Se vai cair, vai descer uma tempestade sobre o nosso barco, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa empresa, sobre os nossos filhos, que Jesus esteja no barco. E enquanto eles estão ali, diz que as águas cobriam o barco. Era água para todo lado. Eles estão tentando jogar água para fora, diz Marcos, o evangelista. Eles estão tentando esvaziar o barco. E de repente um deles diz assim, mas Jesus está no barco. E aí eles correm, Jesus está dormindo no canto do barco. Dormindo no meio de uma tempestade. Jesus está dormindo. Ele não está preocupado com a tempestade. Ele está descansando dentro do barco. Eu fui ouvir um dos maiores pregadores que já ouvi, David Kipper, um grande pregador, autor do livro Fator Oração. E eu viajei para poder ouvir esse pregador. E ele contou uma história interessante. Ele morava na Califórnia e a criancinha dele, muito pequenininha ainda, estava no berço dormindo no outro quarto. E ele e a esposa estavam no quarto dormindo e de madrugada se formou uma tempestade, uma ventania, e ele disse que sacudia a casa e a esposa continuava dormindo. E trovões de sacudir tudo e ela continuava dormindo. E David Kipper diz que ele estava desesperado, ele encostava a mão às paredes da casa e sentia vibrarem as paredes com a ventania e os trovões. E a sensação que ele tinha é que a casa ia cair, ele olhava, andava de um lado para o outro, olhava para a cama e ela estava dormindo. E ele disse que no meio, aquela tempestade toda, no meio da madrugada, a tempestade passou. 4, 5 minutos depois que a tempestade passou, a neném chorou, lá no outro quarto. E ela abriu o olho, olhou para ele e disse, a neném chorou. E ele olhou para ela e disse, não é possível. E a tempestade? E ela disse, que tempestade? E ele disse, e os ventos? Que ventos? Os trovões, você não viu? E ela disse, que trovões? E ela disse para ele, não ouvi, mas a neném chorou, não chorou? E David Kipper diz, Deus também é assim. Ele não está preocupado com a tempestade, ele não está preocupado com os trovões, ele não está preocupado com os raios, ele está preocupado se você chorou ou se você não chorou. Ele está preocupado se você despertou em meio a essa tempestade e você pediu socorro a Ele, ou se você não pediu socorro. Essa é a preocupação de Deus. Jesus está no barco e eles estão desesperados, tentando esvaziar o barco. E quando eles olham para Jesus, dizem, Senhor, Jesus não está preocupado com a tempestade. Jesus desperta porque eles estão chamando, eles estão orando.
E quando a gente ora, Jesus se preocupa com cada um de nós. Quando você dobra o joelho e começa a orar, Ele está preocupado com você. Ele não se preocupa com o tamanho do problema que você está enfrentando, porque isso é fácil para Ele resolver. Ele está preocupado com o que você está sentindo. E aí eles foram até e disseram: Senhor, nós vamos afundar. Por usar a expressão lá de São João de Meriti, Jesus olha para eles e diz: nós quem, cabeção? Nós quem? Eu também? E Senhor, nós vamos afundar. Jesus se levanta, olha e diz: oh, mas que homens de pouca fé. Jesus se aproxima da margem do barco, estende a mão e diz: vento, aquieta-te, ondas, aquietem-se. E tudo cessa. E fez-se uma grande bonança. Não parou, porque Jesus queria levantar para acalmar o vento e a tempestade. Parou porque eles acordaram Jesus. Eu não sei quantas vezes você já colocou a sua vida nas mãos de Jesus, já despertou Jesus para a sua vida, dizendo: Senhor, eu estou afundando, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor se levante, eu preciso que o Senhor me socorra. E Jesus não vai se levantar porque você tem problema. Ele vai levantar porque você está pedindo socorro. Você está disposto ou disposta a fazer isto? Eu não sei o tamanho da luta, da dificuldade, do problema que você enfrenta, mas eu sei que se você pedir socorro, Jesus vem.